e te ajude a mudar de vida. E dessa forma honrar a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com um testemunho que foi, de todos, acho que o golpe fatal que me acordou e me chacoalhou. E que dá o argumento final da mudança de pensamento aqui para arrematar. Finalzinho de 2013, acho que foi novembro, eu conheci um homem de Deus, pastor Paulo Canuto. Eu ouvia falar muito dele andando pelo Brasil, nas minhas viagens à Europa. Todo mundo perguntava, conhece Paulo Canuto? Falava das experiências dele. E, finalmente, nós dois seríamos preletores numa conferência. Falei, minha chance de conhecê-lo. Eu ia pregar na quinta noite, sexta de manhã eu ia embora. Ele ia pregar só no sábado, eu não iria ouvi-lo. Então, quando terminou a reunião, tinha uma janta para os preletores. O pessoal da igreja fez uma comida mais saudável do que o normal. Mas de todo mundo, ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só para puxar assunto. Conversa, né? Era mais aquele quebra-gelo, eu não queria falar daquilo. Eu falei para ele, está se cuidando, hein? Quando eu falei, está se cuidando, hein? Ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Quando alguém com mais de 60 anos te perguntar a idade, ele vai te dar um sermão. Pode ter certeza. Quando ele perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, lá vem. Eu na fase 2, mas bem robusto. Respondi, 43. 41, tá? Vai fazer 42. E ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Falei, você o quê? Ele falou, morri. Falei, como assim morreu? Ele falou, morri. Eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele aponta para Eva, a esposa dele, e diz, ela é minha testemunha, estava comigo lá. Não é toda hora que você encontra alguém que morreu e consegue conversar com ele. Eu, curioso, olhei, me fala um pouquinho mais sobre isso. Ele falou, meu corpo entrou em falência aos 44 anos de idade. Múltiplo. Me reanimaram 4 vezes, 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei. Na quinta eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do corpo. E da 4ª para a 5ª vez, tudo que acontece na sala, eu estou vendo fora do corpo, meu corpo deitado. Ele falou, meus detalhes batem, a minha versão bate nos mínimos detalhes, a da minha esposa e do médico. Ele falou, eu vi que horas eram quando ele assinou o laudo, e o laudo confere com o horário que eu vi. Eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para minha esposa. Os dois ficaram pasmos quando eu contei a história. Eu falei, eu vi tudo. Eu estou impressionado. Falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Quando aquela presença apareceu, eu já sabia que era ele. Ele diz, eu não sentia permissão de encará-lo, mas antes dele falar, ele falou, eu já sabia que era ele. Ele chegou pertinho de mim, do meu ouvido, e sussurrou, você é um suicida. Quando eu ouvi aquilo, eu já sabia para onde ia essa história. Foi um soco no rim, como falam na linguagem do boxe. E eu estava assustado com aquilo, mas ele continua e diz que o Senhor Jesus falou assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você o abortou, o que nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, eu falei, para, sem pisar nos ovos, vamos direto no assunto. Tu era gordo, tipo, fala comigo na real. Ele falou, não. Meu problema era comer menos do que deveria, jejuava sem sabedoria nenhuma, não dormia, toda noite era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas para orar, para buscar Deus. Viajava a pregar o evangelho sem me dar descanso, meu corpo não suportou. Eu estou diante dele, como diriam meus amigos, os cariocas da Baixada. Caraca! Eu estou impressionado com aquilo. Ele falou, calma, calma que fica pior. Ele falou, Jesus, enquanto falava, me deu uma visão do que seria o meu velório do dia seguinte. O velório que não aconteceu, eu assisti. E ele falou, a coisa mais assustadora de se ver o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Eu no caixão, arrumado, coroa de flores, família, amigos, todo mundo chorando. E alguém chega perto do meu caixão, estende a mão e diz, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor recolheu ele tão novo? E aí Jesus atrás dele diz, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, foi você que nunca se cuidou. E além de abortar o meu propósito para você, você ainda faz com que eu seja julgado. Eu levantei daquela mesa. Eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo nessa área. É a última. Aí fez sentido tudo que eu ouvi ao longo dos anos, os textos que eu não queria enxergar. E eu falei para Deus, nunca mais. Só que eu não consigo mudar de hoje para amanhã. Eu quero te pedir 1 ano para eu trabalhar mudança de mentalidade. E naquele primeiro semestre, até encontrar o Aldrin, eu estava trabalhando só a questão bíblica. Depois ele me ajudou e me deu uma extensa bibliografia para ler. E à medida
que esses valores mudavam, eu pude pôr em prática aquela determinação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não seja negligente. Cuide do seu corpo, porque isso não é uma questão só natural. É uma responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós clamamos por mais do que um conselho, mais do que informação, mais do que material para ser digerido numa reflexão posterior. Nós oramos por um despertamento, nós oramos por uma iluminação do alto, nós oramos que o Senhor de fato possa nos provocar a esse lugar de resposta que te honre, te exalte e te glorifique. Que não apenas garanta mais anos de vida, mas mais vida aos nossos anos. Que nos permita não desperdiçar a oportunidade de te servir, de cumprir o nosso propósito. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a sua individualidade. Eu sei que cada um precisa, ó Deus, de ajustes específicos. E eu oro que o Senhor, de forma personalizada, aplique a sua palavra no coração de cada um. E nos ajude nesse processo de mudanças, para que possamos de fato honrar